podemos realizar operações de forma mais estruturada e manipular os dados com mais facilidade. Podemos realizar operações em uma lista, tais como adicionar elementos, remover elementos, editar elementos, ordená-los, entre outros. Nesta aula, você vai aprender como realizar algumas dessas operações. Então, acompanha comigo. Vou te mostrar agora uma forma bem simples de adicionar elementos a uma lista, ou um array. Para isso, vou criar um array vazio e chamá-lo de frutas. Dentro dele, irei adicionando alguns elementos com os nomes de algumas frutas, beleza? O array está inicialmente vazio, então tenho que criar o primeiro elemento dele. Para o primeiro elemento, lembrando que o índice do primeiro elemento é 0, atribuir o valor de abacaxi. Olha aí, não vá se esquecer dos colchetes. Pronto, temos um array com um elemento. Para adicionar outro elemento, utilizamos a mesma lógica, dessa vez alterando o índice do elemento. Daí, JavaScript vai criar mais um espacinho, ou seja, outro elemento ao array. Então, para o segundo elemento, o de índice 1, vou passar o valor de laranja. O terceiro, maçã, e assim por diante. E se dermos um console log em frutas, será exibida a lista com o nome das frutas. Beleza? Vamos testar tudo isso. Primeiro, eu vou criar o array de frutas. Vai ser muito simples. Const frutas igual aos colchetes. Beleza? Array de frutas foi criado. E agora irei adicionando os elementos a esse array. Para isso, eu chamo o array frutas, passo o índice do elemento que eu quero atribuir um valor a ele. Neste caso, começamos pelo 0 e passamos esse valor. Vamos colocar aqui a primeira fruta, abacaxi. Beleza? Vou fazer isso para os demais elementos. E aí, vou só incrementando o índice. Beleza? Para verificar se esse array foi de fato criado, vamos dar um console log nele. Pronto, arquivo salvo, vamos verificar no browser. Pronto, e como você pode perceber, o array foi criado, contendo os 4 elementos: abacaxi, laranja, maçã e limão. Esse número aqui, o 4, ele representa a quantidade de elementos que esse array possui, ou seja, o seu comprimento. Logo adiante no curso, você vai entender a importância de saber em algumas situações o comprimento do array. Beleza? Mas vamos seguindo. Mas aí você pode exclamar: opa, agora eu quero editar o valor de um desses elementos. Então, se quisermos editar um desses elementos, podemos acessá-lo e atribuir a ele um outro valor. Seria como fazer algo do tipo. Então, digamos que queremos trocar o valor do abacaxi e da maçã por outras frutas. Então, acessamos o valor do elemento que guarda o abacaxi, ou seja, o 0, e o elemento que guarda a maçã, e passamos os novos valores, ou seja, melancia e uva. E o resultado agora seria o array com o valor de melancia no lugar de abacaxi e de uva no lugar de maçã. Vamos testar isso em nosso editor. Vamos agora trocar o valor do elemento de índice 2. Vamos substituir o valor de maçã por de uva. Como fazemos isso? Chamamos o array frutas, passamos o índice do elemento, neste caso 2, e atribuímos a ele um novo valor, uva. Beleza? Para verificar, vamos dar o console log. Tranquilo? Arquivo salvo, vamos ver no browser. Como você pode perceber, o valor do elemento de índice 2 agora é uva. Você pode ter percebido que algumas dessas operações foram realizadas de modo repetido e, de certo modo, com um código não tão claro e enxuto. Mas e se tivéssemos muitos elementos? Porque imagina aí, se só quiséssemos adicionar 20 elementos a um array, como ficaria o código? Seria algo do tipo? Você sabe que isso não é bacana. Então, para facilitar a nossa vida, JavaScript disponibiliza algumas propriedades e métodos para os arrays. Essas propriedades e métodos servem para nos ajudar na realização de operações que queremos fazer com arrays, evitando repetições e deixando o código mais legível. As propriedades são informações que podem ser verificadas de um valor. Por exemplo, o array tem uma propriedade muito importante, certamente a mais utilizada, que é a propriedade length.
ela retorna justamente o comprimento, tamanho, de um array. Por exemplo, para este array aqui, essa propriedade retornará 4, pelo fato do array ter 4 elementos. Beleza? E sobre os métodos? Os métodos eles são bem legais. Eles basicamente são funções para realizar essas operações em arrays. Então, por exemplo, se quiséssemos ordenar este array de frutas de forma bem simples, usaríamos um método, o método sort. No lugar de ficar utilizando uma estrutura condicional enorme, com várias condições e vários operadores comparativos. Veja o exemplo de utilização do método sort. Como vocês podem ter percebido, para realizar a chamada de um método ou propriedade, usamos a variável que armazena o array, o ponto e o nome do método ou propriedade. Para os métodos, utilizamos parênteses ao final, mas eles não são utilizados para as propriedades.